Meus queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, é com muita alegria que estamos aqui para mais uma reflexão da Palavra de Deus. Pegue a sua Bíblia para juntos contemplar e vivenciá-la o Evangelho. O Evangelho que vamos refletir hoje é de Marcos, capítulo 7, versículos de 1 a 13. Vamos nos preparar para a leitura rezando. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre conosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo, meu Senhor e meu Pai. Envia teu Espírito Santo para que eu compreenda e acolha a tua santa palavra. Que eu te conheça e te faça conhecer. Te ame e te faça amar. Te sirva e te faça servir. Te louve e te faça louvar. Por todas as criaturas. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam o pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição. A maneira certa de lavar copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas. Como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. E dizia-lhes: vós sabeis muito bem como anular o mandamento de Deus, a fim de guardar as vossas tradições. Com efeito, Moisés ordenou: honra teu pai e tua mãe. E ainda, quem amaldiçoa o pai ou a mãe, deve morrer. Mas vós ensinais que é lícito alguém dizer a seu pai e a sua mãe: o sustento que vos podereis receber de mim e corbam, isto é consagrado a Deus. Essa pessoa fica dispensada de ajudar seu pai ou sua mãe. Assim vós esvaziais a palavra de Deus com a tradição que vos transmitis, e vós fazeis muitas outras coisas como estas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão e minha irmã, Marcos hoje nos apresenta o problema que os fariseus e mestres da lei, vindo de Jerusalém,
colocaram a Jesus. Sua intenção era descobrir-se na formação dada por Jesus a seus discípulos, se o incitava à observância da lei. A fama do mestre havia chegado à capital, onde se supunha que a prática da religião fosse irrepreensível. Pelo que se dizia dele, parecia que seu ensinamento não se enquadrasse nos padrões religiosos da época e suas orientações rompiam com o sistema religioso estabelecido. Quem se tinha aproximado do mestre com o intuito de desmascará-lo, acabou sendo desmascarado por ele. Tudo começou com a crítica feita aos discípulos, porque se sentam à mesa sem antes terem lavado cuidadosamente as mãos. Era um costume fundado numa série de preconceitos. Um deles é que o contato exterior com as coisas pode tornar impuro o coração humano. Outros era o medo de ter tido contato com alguns pagões e por isso ter contraído alguma impureza. A impureza interior explicava-se, pois, por um gesto puramente exterior. Jesus pôs-se a demonstrar como a tradição considerada exemplar era, em última análise, a educá-la e podia ser increspulosamente manipulada. Exemplo disso era a forma desumana como muitos mestres da lei e fariseus piedosos tratavam seus pais, distorcendo a lei e a ponto de interpretá-la a seu favor. A impiedade era assim. Acobertada por uma falsa piedade, o Mestre Jesus procurava evitar que seus discípulos fossem contaminados por esta mentalidade. É muito grave quando Deus não apenas faz advertências a respeito da conduta do seu povo, mas o acusa da gravidade de suas escolhas. Quando Jesus disse que vos abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens, ele está apontando o núcleo inspirador de atitudes comprometedoras de um povo que se apresenta como religioso, guardião da prática religiosa correta. E, no entanto, desloca friamente e com uma convicção inquestionável a Deus do seu lugar insubstituível de centro da vida dos que creem. Nada é tão grave, nada é tão grave quando o coração humano e a sua inteligência passam a ser a única medida correta de arbitragem do que é certo e do que é errado. Tudo é possível quando cada pessoa ancorada em práticas religiosas, ritualmente obedecidas com rigor, e se torna a medida única
e última de tudo. Os resultados são arbitrariedades, insolências, impiedades e maldades que eliminam tudo e todos os que se localiza no enquadramento estreito. Essa pretensão humana, o absurdo desse procedimento, alcança o ápice de prefender e envolver a Deus, colocando-se ao seu redor como seus contemporâneos religiosos de Jesus fizeram com ele, certo de sua condição moral questionável, para apresentar questionamento, de tal modo que assumem o próprio lugar de Deus quando julga os seus como incorretos, desrespeitosos e sem autoridade. O centro, meu irmão, minha irmã, da questão para a disputa estabelecida por Jesus, mestre, fruto de posição. E vou me lembrando também que foi ontem com Jesus e hoje também não é o contrário. Quantas e quantas pessoas que são determinadas para levar a boa nova à comunidade. E acontece também de ser questionado, de ser observado, porque a nossa igreja é uma igreja santa e pecadora. E existem muitos hereges, e esses hereges que às vezes venham para observar aquilo que está errado e de repente não olha dentro do seu coração. E aí, meu irmão, é o fruto da pretensiosa assumida pelos fariseus e mestres da lei, é o fato de os discípulos de Jesus comer sem lavar as mãos. A tradição incluía abluções rituais. Havia um escrúpulo de se ter tocado coisas impuras antes da refeição, com a consequente risco de contaminação. É bom entender que a higiene focalizada não se refere àquela necessária para que não se corra o risco de comprometimentos sanitários, como hoje, que nós podemos ver hoje, né, nós temos que usar máscara, lavar as mãos, está sempre prevenindo nessa pandemia, e pela a misericórdia de Deus, pela graça de Deus, hoje, né, estamos aí, já chegou a vacina para, né, fortalecer e curar essa pandemia. Então, meu irmão e minha irmã, a preocupação e a ritualidade assumida se deve a uma concepção de puro e impuro, segundo critérios muito próprios que chegam às raias de doentios e até perversos, criando preconceito e transformando a vivência religiosa em maldosa consideração dos outros, para verificar a quem condenar ou criar condições de desmoralização. E Jesus reage. A tentativa de desmoralização quer buscar aplicar sobre ele, na verdade,
em Israel, um mestre não tinha autoridade. Se não conseguisse que os seus discípulos obedecessem à risca todos os preceitos e ritos previstos pela prática religiosa. Então, hoje também continua afrisando. Nós podemos ter, sim, o respeito pela liturgia, devemos ter respeito pelos ensinamentos de Deus, devemos ter o amor, mas não ter essa prática doentia. E certamente, com satisfação, que é os sentimentos dos perversos e dos convencidos de sua oca dignidade moral. Os intelectores de Jesus pensavam ter encontrado um meio de desmoralização do Mestre Jesus e condenação dos seus discípulos. Este é o único caminho comum e sempre muito explorado dos hipócritas. Buscam conquistar autoridade e validar suas posições com a desmoralização dos outros, ainda que seja fruto de suas perversas e obscuras pretensões. Os honestos de verdade não necessitam atacar, destruindo os outros, para encontrar o seu próprio lugar de autoridade e reconhecimento. Jesus chama todos estes de hipócritas. E não são poucos. Não são poucos. A hipocrisia se vence com algo mais que ultrapassa os simples cumprimentos de ritos e normas. Encobre mentiras e interesses pessoais. Hipócritas é, pois, uma condição que define aquele que é capaz de fazer e falar, sem deixar transparecer os enganos, critérios perversos e mentiras que são sempre guardadas com a força de cálculo no fundo do coração. A hipocrisia, meu querido irmão, minha querida irmã, é uma verdadeira cultura que muitos dela vivem sem perceber outros e adotam como artimanha para conseguir seus propósitos. E não são poucos que se gabam das práticas que engambelam os outros para se alcançar os próprios interesses, tantas vezes imorais, prejudiciais ao bem comum, perversos e maldosos para com os outros. Jesus contrapõe a proposta da prática religiosa dos seus conterrâneos. Não é uma simples contestação dos ritos, menos ainda um desleixo ou uma atitude, simplesmente contestar e desconsiderar como ato de insolência e de arbitrariedade. O coração de Deus é misericórdia, é amor, sinceridade. A toda prova, Deus não usa artimanha. Quem usa artimanha não é capaz de amar de verdade. Interessa alcançar os próprios propósitos, mesmo que esses sejam destrutivos, comprometedores do bem de instituições e de pessoas. Jesus reorienta o sentido da prática religiosa, mostrando que sua essência para dar a vida aos ritos de não deixá-los cair numa complicada esterilidade,
supõe um cuidado especial com o próprio coração. E o discípulo, então, é aquele que nutre no coração uma experiência inspiradas nos sentimentos do coração de Deus. A interioridade na verdade, a força sustentadora da autêntica experiência de fé, de culto de Deus, um culto a Deus, e de sinceridade no relacionamento com os outros. Jesus pede aos discípulos esta construção, esta conquista. O de fora se sustenta autenticamente a partir do que está no fundo do coração. Manter as aparências e enganar é hipocrisia. O discípulo de Jesus não pode descambar na direção da hipocrisia. Isto só é possível na medida em que o discípulo compreende que o impuro não entra nele, vindo de fora. Isso explicou Jesus, chamando para perto de si a multidão impuro e a que sai do interior. Impuro é o que sai do interior. Ele recorda em linguagem bem direta que o sal do interior é que é impuro. O que sai do interior é que é impuro. As más intenções, as imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, ambições, desmedidas maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Jesus conclui todas essas coisas, mas sai de dentro e são elas que tornam impuro o homem. É fácil colocar roupa e cores que indicam outras coisas, até nobres. O que vale é verificar o fundo do coração, diante de Deus, da própria consciência de Deus. Não se engana. Ele mais do que qualquer outro, mesmo a própria pessoa, conhece o mais escondido do coração. E ao discípulo só resta uma alternativa: passar a limpo a própria interioridade. Permanentemente escolher sempre o caminho do amor, que resgata e nos recria, nos perdoa e nos reconcilia com Deus. Outra opção de que devemos a todo custo fugir. E hipócrita, isto é, há condições de um povo que louva os lábios, mas o coração está longe de Deus. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Nós vamos pedir, Senhor, a Jesus para que ilumine com a sua luz. Deus Altíssimo e Glorioso, vem iluminar as trevas do meu coração. Concede-me, Senhor, a fé verdadeira, a esperança firme e a caridade perfeita. Concede-me o sentido penetrante e a clara visão necessária para cumprir tua santa vontade, que não me poderia perder. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. E pela intercessão de Nossa Senhora de Lourdes, no qual nós estamos aí em festas, na novena, desça sobre nós essa bênção de um Deus que é todo poderoso,
esse Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.